Versículo 5 diz assim, ó, Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. Verso 6, porém, quando ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Ora, Jesus amava Marta, sua irmã Maria e Lázaro também. Porém, apesar de amá-los, ele ainda ficou, depois que ficou sabendo que Lázaro adoeceu, ele ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, por causa da tua palavra, de cada um dos ensinamentos, ó Deus, que nós podemos aprender, absorver, ó Deus, e isso nos ajuda a crescer. Nos ajuda, Senhor Deus, a colocar a nossa vida dentro de um relacionamento mais íntimo contigo, dia após dia. Nós te pedimos, meu Deus, que no teu nome, Senhor, cada um de nós que estamos aqui possamos receber da tua graça, da tua glória, do teu poder, da tua presença, da tua direção. Nós te pedimos isso no nome do Senhor Jesus. E assim nós te agradecemos. E todos disseram... Segure sua Bíblia um pouquinho e declare junto comigo assim, diga, esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, meu coração está preparado, minha mente alerta para receber a inerrante, indestrutível palavra de Deus. Diga forte, eu nunca mais serei o mesmo a partir de hoje. Em nome de Jesus. Pode tomar, por gentileza, seu assento, pode sentar. Eu me lembro de uma disciplina que nós tínhamos na universidade, uma disciplina que, por sinal, na minha concepção, foi uma das mais importantes que nós tivemos. E o nome da disciplina era tanatologia. Tanatologia. Essa palavra significa o estudo da morte, thanatos, morte. E dentro dessa disciplina nós nós estudávamos muito uma autora, doutora Elizabeth Kubler-Ross, que não me lembro se ela é americana, se ela era americana ou britânica, não me lembro bem, mas ela escreveu um livro a respeito das 5 fases do luto. O luto realmente, de acordo com com a doutora Elizabeth, o luto possui realmente 5 fases. Eu vou falar justamente sobre isso, porque o assunto aqui, se você olhar aqui os meandros dessa história, no texto que nós lemos, fala justamente sobre morte, fala sobre perda e o que Jesus fez diante dessa tão grande perda. Nos 5 aspectos, ou 5 fases do luto, os quais são negação, primeiro, já vou explicar cada um resumidamente. Negação, raiva, negociação, em outras traduções talvez barganha. Então vai lá. Primeiro, que os sujeitos têm, primeira reação, negação, raiva, negociação, depressão, e em último lugar, aceitação. Quando a pessoa chega na 4ª fase, que é a fase da depressão, e ela não consegue sair, isso é configurado um luto patológico. Ela não consegue sair do luto. Ela não consegue prosseguir a vida. Tá? Não vou falar sobre isso hoje mais profundamente, mas eu estou usando o texto porque sobre esse texto, porque me chama a atenção o que eu posso extrair dessa teoria diante do que aconteceu no texto que nós lemos. Primeiro é a negação. Quando se perde alguém, a primeira reação que se tem é a não aceitar, é negar o fato. Alguns reagem de forma que dentro de si, eles tentam convencer a si mesmos, não estou bem, eu vou continuar a minha vida. É a negação de que há necessidade de se elaborar aquela perda. A segunda fase, e as fases vão se mesclando uma à outra, mas elas vão se subdividindo gradualmente. A segunda fase é a raiva. Se a pessoa é cristã, ela sente raiva de Deus geralmente. Se a pessoa tem uma outra religião, outra crença, ela vai sentir raiva daquilo que para ela era um potencial de confiança. Havia um potencial de confiança. Ela vai exprimir a sua raiva diretamente a isso. Quando um cristão, uma pessoa como nós, passamos por situações como essa,
Naturalmente, a primeira pessoa que nós questionamos é Deus. E depois outros questionamentos começam a vir. O terceiro é a negociação. Na negociação começa a se tentar encontrar a razão para tudo. Por que essa pessoa se foi? Será que se eu tivesse cuidado um pouquinho melhor, ela teria ido? Será que se eu tivesse feito tal coisa, isso realmente teria acontecido? Puxa vida, quando eu olho para o texto ali, Marta e Maria estavam provavelmente nessa fase do luto, a fase da negociação, por causa da pergunta que elas fazem ali, que Marta especificamente faz para o Senhor Jesus. Em quarto lugar, a depressão, quando ela vem, e naturalmente ela vem mesmo, porque o humor começa a se deprimir depois que o sujeito realmente toma consciência de que aquilo é um fato e não tem retorno, de que aquela pessoa se foi. Então esse período ele tem um tempo até que ele seja elaborado pela pessoa, e depois então vem a aceitação. A aceitação eu não poderia chamar de cura, mas é a fase de elaboração ideal deste luto, de maneira que essa pessoa consegue prosseguir a sua vida e manter... tira um pouquinho daqui, está com o microfone aqui, por favor. Obrigado. Quando entra a aceitação, essa pessoa começa então a ver a vida com outros olhos e ter força suficiente para prosseguir. Quando Jesus chega no local aonde aconteceu a situação, eu acredito que a maioria de vocês já conhece essa história, a ressurreição de Lázaro. Por isso eu vou fazer uma suma aqui para a gente não tomar muito tempo contando a história. Jesus recebeu a notícia, para você que talvez não conhece, ele recebeu a notícia, ele era amigo íntimo de Maria, de Marta, Maria e Lázaro. Amigo íntimo, ele ia na casa deles comer, ele passava tempo com eles. Jesus tinha relacionamentos porque Jesus era humano. E quando Jesus fica sabendo e recebe a notícia de que Lázaro estava doente, Jesus toma uma decisão inesperada por qualquer pessoa que o conhecesse. Ele fica no lugar onde ele estava, 2 dias. Tendo ficado 2 dias no lugar onde ele estava, então ele sai dali já sabendo que Lázaro ia morrer. Porque se você olhar o texto ali um pouquinho depois, Jesus deixa bem claro, ele é taxativo no seu discurso, ele diz assim: eu vou ressuscitar Lázaro. Ele sabia o que iria acontecer, ele estava no controle, como sempre está. Quando Jesus então sai do lugar onde ele estava, 2 dias de atraso, desnecessários aos olhos humanos, mas por que Jesus esperou 2 dias? Era o melhor amigo, ele era o único que poderia ajudar Lázaro a sair daquela situação de doença. Provavelmente o diagnóstico médico não era dos melhores. Por quê? Porque as irmãs dele estavam desesperadas procurando Jesus, esperando que ele viesse para curar Lázaro. Elas não estavam esperando uma visitinha dele para ver como ele estava, dar um abraço no rapaz doente. Eles estavam esperando ele para curá-lo, porque elas sabiam quem era Jesus e o poder e a autoridade para curar as enfermidades que ele tinha. E no entanto Jesus tomou uma decisão muito estranha. Ele simplesmente fica onde ele estava, e de repente, 2 dias depois, ele diz: não, vamos embora, vamos lá encontrar Lázaro. Ele diz: eu vou ressuscitar Lázaro. Quando ele chega lá, então a Marta se aproxima de Jesus e levanta um questionamento a ele. Diz assim: Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Isso é a negociação. Já fazia 4 dias que ele tinha morrido. A raiva já tinha passado, talvez, se mesclando com aquela barganha que ela estava tentando fazer, juntamente com aquela negação que veio no momento iminente da morte do seu irmão, e ela de repente faz esse tipo de discurso para Jesus, dizendo: olha, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então Jesus diz para ela assim: olha, eu não disse para você que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Eu nunca esqueço desse texto. Exatamente o que eu estou falando está aqui nesse texto, do versículo 1 ao versículo 44. São 44 versículos que contam a história da doença, da morte e da ressurreição de Lázaro, e da intervenção de Jesus nesse contexto aí. Quando Marta questiona Jesus, ele ainda diz assim: mas eu vou ressuscitar ele vai ressuscitar. Então ela diz assim: não, mas eu sei que ele vai ressuscitar naquele grande dia da ressurreição dos mortos. Ela então entrou naquele aspecto, como eu disse hoje de manhã, teológico da questão da morte. Jesus nem se interessou muito pelo que ela estava dizendo. Ele disse: não é isso que eu estou dizendo, Marta, eu estou dizendo que eu vou ressuscitá-lo agora. Eu não te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus? E foi exatamente isso que aconteceu.
Quando a notícia da morte chega para elas, isso no início do texto ali, assim como acontece com muitos de nós aqui, essa notícia ela desestrutura todas as bases emocionais da pessoa. É por isso que uma pessoa, quando está passando por um momento de luto iminente, ela precisa, aquele luto imediato, na verdade, ela precisa de apoio, ela não pode ficar sozinha. Eu me lembro que uma professora dizia assim para a gente: pelo amor de Deus, quando vocês chegarem num velório, nunca diga para a pessoa, seja forte, nunca. Como é que uma pessoa vai ser forte num momento de tanta vulnerabilidade? Ela tem mais é que ser fraca mesmo, porque é exatamente esse momento vulnerável dela que vai ajudar o psiquismo dela a elaborar a aceitação dessa perda. Se ela não vivenciar esse luto e tentar ser forte demais, ela cria mazelas e sequelas, que muitas vezes é difícil de conseguir resolver depois. Por isso que é preciso o choro, a dor e vivenciar isso. Quando a morte chega, ela desestrutura tudo, e foi exatamente assim, ou melhor, era exatamente assim que Marta e Maria e todas as outras pessoas, irmãos, amigos que estavam ali, estavam vivenciando essa situação. E de repente Jesus aparece quando já havia 4 dias que todos estavam de luto. Todo mundo de luto, e Jesus chega ali. Ele aparece, puxa, é a hora de você vir, agora que você vem. Agora já enterrou, já velou, já fizemos os cânticos ali em volta do corpo, e oração pelas pessoas que ficaram, agora que você vem. Jesus, quando chega, irmãos, aonde ele pisa, aonde ele entra, ele já entra com a solução nas mãos. Você acredita nisso ou não? Ele entra com a solução nas mãos. O problema é que ele não faz as coisas do jeito que a gente quer. E isso é o que nos muitas vezes mantém infantilizados na fé, por manter esse tipo de atitude comportamental que visa uma forma de tentar compreender as ações de Deus. Isso é, no mínimo, infantilidade espiritual. É uma fé infantil que tenta controlar Deus, que tenta fazer com que Deus faça as coisas do nosso jeito. E quando não acontece? E quando a coisa não acontece na hora que você quer? E quando Jesus fica 2 dias no lugar onde ele está, uma vez que você pediu para ele vir, e você sendo amigo dele, amiga dele, ele não fez o que você esperava. Quer saber de uma coisa? Há um grande milagre sempre depois de uma grande escuridão. Diga graças a Deus. Há sempre um grande milagre depois de uma grande escuridão. Talvez hoje você não esteja passando por um momento assim, ou a escuridão já passou, alguns estão entrando nesse momento, alguns talvez nunca vivenciaram isso de forma tão profunda. Mas se um dia você enfrentar isso, essa mensagem vai vir à sua mente, ao seu coração. Há um grande milagre, sempre, independente de qual seja, depois da escuridão. A morte não é o fim de todas as coisas. Não é o fim. Paulo ousou dizer assim, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Ele faz esse questionamento na carta dele aos Coríntios. Onde está? Ele não está falando a respeito somente da ressurreição literal, como muitas pessoas já foram catalogadas como ressuscitadas, tanto na Bíblia quanto em muitas outras situações, como eu comentei na quinta-feira, pessoas que ressuscitaram na África, isso é real, tá? De verdade, catalogados, não fraudes, como muitas vezes nós vimos por aí. Não é sobre isso que Paulo está falando, ressurreição no sentido literal da palavra, mas ele está dizendo o seguinte: a morte, Jesus tomou nas mãos dele as chaves da morte e do inferno. Isso no livro de Apocalipse ficou muito claro. Ele disse, está nas minhas mãos, eu tenho nas minhas mãos. Ele tomou por direito legal por causa do seu sacrifício no madeiro. O seu sacrifício deu a ele a condição de saquear, tirar das mãos do inimigo a autoridade que ele tinha sobre o homem. E quando eu olho para isso, irmãos, eu fico pensando, qual é o nosso posicionamento, a nossa confiança em relação a isso que o Senhor Jesus conquistou por nós? 2 considerações eu tenho para fazer aqui hoje. E essas 2 considerações eu quero pedir que você respire fundo e permita que a ação, o poder de Deus entre no teu coração e realize uma obra extraordinária
hoje mesmo aqui, em nome de Jesus. Você sai daqui diferente, viu? Se você sair daqui do mesmo jeito que você entrou, alguma coisa está errada. Se você sair daqui da mesma maneira que você entrou, tem alguma coisa que não está bem. Porque o que você está ouvindo aqui é a palavra de Deus que vem de forma incisiva no teu coração, para te mostrar que existe um caminho, que tem um jeito, que você não está perdido, que mesmo que você enfrente situações, sabe o que nós precisamos, irmãos? Agora mesmo, em nome de Jesus, derrubar as nossas resistências e as muralhas do nosso orgulho. É isso que você tem que fazer. Derrubar. Você sempre olha para o outro a partir de si mesmo, isso é um problema. Você sempre olha para o outro, irmãos, eu estou abrindo um leque aqui para dizer para você. Existem muitas resistências na vida de muitas pessoas, e isso impede você de receber muitas coisas de Deus. Continua resistente, fica ali. Pois é, não sei se eu acredito, se não acredito. Enquanto você mantém essa postura, nada vai acontecer. Desarme-se completamente e se renda um pouquinho mais para você ver o que Deus faz. Se desarme e se renda à soberania de Deus para você descobrir o que Deus é capaz de fazer. Primeiro lugar, não importa o que aconteça, Deus continua sendo soberano. Acreditar na soberania de Deus não é uma tarefa muito fácil, não. Porque quando você pensa na soberania de Deus, é justamente essa a questão. Quando nós pensamos na soberania de Deus, nós queremos entender Deus a partir da nossa perspectiva, da maneira como nós o enxergamos, como nós o vemos, como nós vemos a vida. E Deus não vê a vida como você. Deus vê a vida de uma maneira muito mais ampla, infinitamente mais ampla, do que a realidade que nós vemos e enxergamos. A maneira como Deus olha e encara a vida é com a perspectiva no passado, no presente e no futuro, que somente Ele tem o controle. Só Ele tem o controle. É por isso que quando nós nos rendemos a essa soberania, nós precisamos entender que Deus tem essas características, tem estes pormenores. E digo mais uma coisa para você: aprender a descansar em Deus e na soberania dEle é um remédio infalível. Aprender a confiar e descansar em Deus, em sua soberania, é um remédio infalível. Não falha. Você se submeter a confiar mesmo no meio de todas as mazelas emocionais que nós temos vivido, mesmo diante de tantas exigências sociais que chegam imprimindo uma ideia sobre nós, e muitas vezes é difícil nós nos darmos conta disso, ainda assim é necessário nós utilizarmos, fazermos uso do remédio que não pode falhar, para toda ansiedade, para toda depressão. O remédio que não falha para qualquer outra situação da vida é descansar na soberania de Deus. Amém, irmãos? Descansar. Repousar. A Bíblia diz 366 vezes, não tenha medo. 366, contadinho. Em várias ocasiões o Senhor está dizendo assim: descansa o teu coração, refugia-te no Senhor. Por que isso? Porque é o único caminho que existe para se viver bem, para se viver direito, para se poder ter uma vida saudável, para você poder caminhar, respirar o ar da liberdade e chegar nos objetivos que Deus tem para a sua vida. Respirar, irmãos. Viu? Você tem uma vida com o Senhor Jesus, é uma vida livre que Ele te dá. É uma vida de liberdade. Imagine você, irmãos, esses dias eu estava pensando e comento muito com meu irmão Sérgio, a gente conversa muito, e a gente estava comentando a respeito de quantas coisas mudam, não dessa forma, mas eu pensei muito assim também, depois que a gente conversou, como as coisas mudam depois que a gente vai para a igreja. Algumas pessoas, eles gastavam horas, muito dinheiro em muitas festas, iam para o estádio de futebol e gritavam e xingavam a terceira geração do juiz e tantas coisas. E quando vêm para a igreja, eles se tornam pessoas mórbidas. Viu? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada nesse evangelho que ensinaram para você. O evangelho de Cristo é um evangelho de alegria, irmãos.
O Evangelho de Cristo, ele tira você das mazelas de tristeza, de dor, e te leva para um patamar muito mais alto de alegria. O Evangelho quebra os paradigmas. O Evangelho tira de você essa tua necessidade de controlar a vida, as pessoas e as coisas, e te coloca numa condição diferenciada. Você não se torna melhor do que ninguém, mas tem uma coisa: você é uma pessoa resolvida. Você olha para as dificuldades e você entende que nas dificuldades Deus está ensinando, há uma lição para você ali, e você está aprendendo com Deus que uma vida com Ele, apesar de não ser perfeita aos olhos humanos, é uma vida que te leva a uma plenitude completa em todas as áreas, seja financeira, seja conjugal, seja familiar, seja ministerial, financeira. Ele muda a tua vida, muda a tua vida. Muitas vezes, irmãos, eu vou ser bem sincero, hoje eu vou desabafar. Muitas vezes eu estou ministrando louvor, irmãos, a minha expectativa é uma, e de repente eu falo: meu Deus do céu, peraí, será que eu vim para a igreja certa hoje, meu Deus? De verdade, irmãos, estou sendo sincero. Eu digo: meu Deus, peraí, será que quando eu comecei eu falei que nós éramos presbiterianos tradicionais? Será que eu cometi esse erro? Quando eu paro para pensar nisso, irmãos, isso me incomoda um pouquinho. Não que isso interfira na sua forma de ver as coisas, sua personalidade, o seu perfil, mas só que tem uma coisa: a sua vida depois que você encontra Jesus, ela precisa mudar. Precisa, irmãos. Precisa mudar. A forma como você, a sua participatividade nos cultos, a maneira como você celebra a Deus. Ah, mas eu sou assim mesmo, viu? Você se soltar faz bem para você mesmo. Quando você canta, quando você levanta a sua voz, você adora a Deus, não tem problema você dizer glória a Deus. Você não pode, sim, aqui você não pode dizer glória a Deus alto, mas lá no estádio de futebol você pode xingar a mãe do juiz. Aqui você não pode dizer glória a Deus alto, não pode adorar a Deus, não, mas lá na balada você gritava. Irmãos, espera aí, alguma coisa está errada. Quem me entende diz amém. Alguma coisa está fora do lugar. Isso tem que acabar, irmãos. A igreja tem que despertar, viu? Hora de aplaudir, aplaude, levanta a mão, glorifica a Deus. Mas eu sou mais quietinho, do teu jeito quietinho, adora a Deus também assim. Mas jamais se permita se tornar para você mesmo um peso desnecessário. Ouça a voz de Deus nessa noite, Deus vai mudar a tua vida. Viu? Quando você mudar teu comportamento, a tua vida muda. Se você chegar aqui na igreja desse jeito, obreiros, olhem para mim, os obreiros principalmente, olha aqui, ó. Se você chegar na igreja e ficar desse jeito assim, ó, nada dá certo na minha vida, não adianta, já tentei, não adianta. Se você chegar e ficar com a tua mente nessa posição, a tua vida vai continuar sendo um caos. Um caos. Você vai continuar vivendo mal, teu casamento vai continuar para baixo. Tua vida conjugal vai continuar de mal a pior, vivendo com uma máscara, mostrando para outras pessoas uma coisa que não está acontecendo, que não é a verdade, viu? Sabe o que você tem que fazer, irmãos? Tem uma estratégia, e isso aí é coisa de coaching, que eu não gosto muito de coaching, um dia eu explico por quê, mas uma coisa que eu concordo é isso, é justamente relacionado à questão de postura. Você vem para a presença de Deus, até a tua postura tem que ser diferente. A tua postura, ela vai fazer com que o teu organismo produza determinadas substâncias químicas responsáveis por administrar melhor e equilibrar o teu próprio humor. Quando as pessoas vão fazer, por exemplo, apresentação de trabalho na universidade, algumas pessoas perguntam para mim: Ricardo, como é que eu faço para apresentar melhor? Primeira coisa que eu digo para ela é o seguinte: melhora a tua postura e abre as suas pernas assim. Porque isso vai liberar endorfina dentro de você. E você vai começar... Opa, não vai te fazer o melhor apresentador do mundo. Você não vai se tornar o melhor, mas isso vai te ajudar a lidar. A postura é tudo. Imaginem vocês, irmãos, Jesus andando aqui nesse mundo assim, ó. Deixa que eu te curo, fica tranquilo. Você está com lepra? Deixa eu curar você. Cura um. O que você tem? Ah, ele está morto? Deixa eu ressuscitar então. Vem cá. Não, irmão, Jesus, eu não tenho a menor dúvida. A postura de Jesus era uma postura diferenciada e essa era a razão pela qual ele era tão odiado por muitas pessoas, porque a religião oprimia as pessoas. Jesus vem e traz liberdade. Imagina Jesus andando nas ruas, por todos os lugares, olhando para as pessoas, homens e mulheres marginalizados por causa da religião e do sistema, e Jesus de repente se aproxima deles e começa a falar para eles assim: ei, há esperança para vocês, venham comigo, eu tenho coisas para ensinar para vocês, para mostrar para vocês que há um caminho, há uma saída, tem um jeito. Imagina, irmãos, o ódio que sentiam de Jesus.
Jesus. Por quê? Porque os maltrapilhos marginalizados mudaram sua postura e andavam como pessoas bem aceitas, não pela sociedade, mas bem aceitas por Deus. Não importa se você é aceito por um ou por outro, se você é bonito, se você não é, Deus não está nem aí para isso. O que Deus está vendo em você é o potencial que já existe aí dentro de você para vencer toda e qualquer dificuldade que possa surgir na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu casamento, na tua saúde, no teu trabalho, não importa, o potencial já está dentro de você. Diga glória a Deus, irmãos. Já está dentro de você. Então quando você entrar por aquela porta ali, em nome de Jesus, 2020 começou, irmãos, é hora de nós mudarmos nossas expectativas. Entra por aquela porta, muda a tua postura. Opa, peraí, eu vou entrar na presença de Deus e vou sair muito melhor do que eu entrei. Por quê? Porque eu creio no Deus a quem eu sirvo. Eu creio no Deus que morreu lá no Calvário por mim. Eu creio num Jesus que se entregou por mim, num Deus que se preocupa, que pensa em mim. E é nesse Deus que eu vou manter a minha confiança. Muda a postura, irmãos, e vem para a presença de Deus. Isso não te fará uma pessoa orgulhosa, pelo contrário, te fará uma pessoa bem resolvida em Cristo Jesus. E você vai poder ser espelho para muitas pessoas. Pense em todos esses detalhes que eu estou te dizendo. Uma vida com Deus, irmãos, ela tem que ter uma diferença. Viu? Sorria mais, em nome de Jesus. Faça da vida que Deus te deu um lugar onde você, um playground, aonde você se diverte mais do que vive tristezas. Você tem um marido do teu lado? Glorifique a Deus por esse marido que você tem, por mais imperfeito que ele seja. Seus filhos, tem um filho, 2, 3, uma família, glorifique a Deus, teus filhos estão ali. Teus filhos estão ali, tem neto? Melhor ainda. Curta a vida com toda a energia que você tem dentro de você. Ah, irmãos, como eu gostaria de entrar no coração de muitas pessoas e colocar isso, mas eu não posso. Eu estou limitado ao discurso. Estou limitado ao discurso. Só quero dizer uma coisa para você. Tua vida nunca mais vai ser a mesma a partir dessa noite, em nome de Jesus. Não vai, irmãos. Você vai chegar em casa abençoando teus filhos, teu marido, tua casa, não reclame de mais nada, mas não tem dinheiro, não tem problema. Senhor, eu declaro que nessa conta bancária, em nome de Jesus, vai ter muito mais dinheiro do que eu imagino, meu Deus. O Senhor vai me abençoar poderosamente. Irmãos, mude o teu discurso. Chega na tua casa e o teu filho é um problema. Quem falou que o teu filho é um problema? Ele não é problema não, o teu filho é uma bênção. O que ele precisa é de alguém orando por ele. Então coloca as suas 2 mãos sobre o teu filho, unge ele, declare a palavra, profetize sobre o teu filho, ele é uma bênção, ele está livre, ele é uma bênção. Irmãos, não tem como tua vida não mudar se você fizer isso. Você só tem que trazer aquela euforia que nós tínhamos no mundo lá fora, trazer aquela euforia, muito mais ainda, para a presença de Deus, acreditando que Deus é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos conforme o seu poder que em nós opera. Primeiro lugar, como eu acabei de falar, não importa o que aconteça, a soberania de Deus continuará a mesma, sempre. Segundo lugar, eu termino com isso, Deus sempre age na hora certa. Vamos dizer juntos assim, ó, diga assim comigo, Deus sempre tem, diga assim, ó, um momento adequado. Isso, não baixa a voz, continua com a voz alta, vai lá. Deus sempre tem um momento adequado para fazer todas as coisas. Você pode talvez pensar o seguinte, mas espera aí, rapaz, como é que é isso? Deus, irmãos, tem uma forma estranha de resolver as coisas. Eu comentei hoje pela manhã que Charles Swindoll, em seu livro A Trajetória de Davi, eu vou terminar já rapidinho, quando ele fala sobre Davi, em um momento do livro, ele fala a respeito daquela situação em que Davi estava sendo perseguido por Saul, depois de ter sido ungido rei, e todo aquele problema que ele enfrentou e aquela trama que Saul tentou contra ele até o ponto de quase matá-lo. Quando Charles Swindoll fala sobre isso, ele diz assim, ó, uma das coisas que eu aprendo nesse contexto é que Deus, ele sempre resolve as coisas de uma maneira muito estranha para nós. Estranha. Uma forma muito esquisita. Por que Deus não tirou Saul de uma vez e pôs Davi? Por que Deus não faz as coisas, irmãos, de maneira mais lógica e mais métrica dentro do nosso entendimento? Por razões simples, porque Ele é Deus. Lembre-se que Ele criou o tempo, Ele gerou as eras, Ele não está limitado ao presente, passado e futuro. Se Deus estivesse limitado a isso, irmãos, não haveria nenhum sentido de existir. Deus não está limitado a isso.
Não há presente, passado nem futuro, Ele sabe de todas as coisas. Quando Davi estava passando por aquela situação, havia nos bastidores daquela situação, um Deus organizando todas as coisas para o bem do seu filho a quem Ele amava. Quer que eu diga uma coisa para você hoje? Sai daqui hoje com essa palavra no teu coração. Deus ama você de forma imensurável. Não tem palavras para descrever o amor de Deus por você. Você crê que é amado por Deus? Amém, irmãos? Não tem palavras para descrever. Esse amor é tão grande, é tão tremendo, tão extraordinário, que Deus, na sua infinita sabedoria, trabalha nos bastidores da tua existência, colocando em ordem todas as coisas, esperando que você se renda a Ele, para que você possa viver bem e ter uma vida próspera e abençoada em todas as áreas. Mas eu não entendo o que Deus está fazendo. Não precisa entender, você só precisa se entregar e deixar que o Deus que opera tudo em todas as coisas tenha domínio sobre toda a sua vida. Eu termino com o Salmo 30, verso 2, 3 e 5, que eu gosto muito desse salmo, um salmo escrito por Davi. Ele tinha gabarito para falar sobre isso, porque Davi sofreu penúrias nas mãos de Saul, por causa de toda aquela perseguição que ele sofreu. No verso de número 2, ele diz assim: Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Algumas traduções dizem: clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Verso 3, Senhor, tu fizestes, ou o Senhor fez, subir a minha alma da sepultura, e conservaste minha vida para que eu não descesse ao abismo. Senhor, tu tiraste, ou tu subiste, tiraste a minha alma da sepultura. Sabe qual é o ponto, irmãos, importante aqui? Por que Deus não livrou ele da sepultura? Isso é uma linguagem metafórica, eu falei hoje pela manhã. Por que Deus não livrou ele do buraco? Porque Deus tem os seus propósitos até mesmo na sepultura, irmãos. Glória a Deus por isso. Ele é Deus. Ele tem seus propósitos em tudo. Ele disse: Senhor, tu fizeste subir a minha alma da sepultura e conservaste-me a vida. E quando no versículo 5, irmãos, ele começa, e é o meu versículo, um dos versículos prediletos que eu gosto de recitá-lo, melhor dizendo, já há pelo menos uns 15, 20 anos, ele diz assim: Senhor, tua ira dura só um momento. Porque Deus se ira. A Bíblia diz no Velho Testamento, no Novo inclusive, que existe uma ira divina. Mas a ira dele dura só um momento. E em seu favor, Senhor, está a vida. E ele termina na parte C dizendo assim, ó: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Eu não sei o que você tem passado, mas eu tenho uma promessa para o teu coração. E essa promessa eu quero que você guarde dentro do teu ser, com todas as tuas forças. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer uma coisa mais do que extraordinária na tua vida. Em nome de Jesus. Ele vai fazer. Se coloque de pé, por gentileza, coloque-se de pé, por favor. Pai, eu te agradeço, meu Deus, por essa noite, pela tua presença. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu amor e pela forma como o Senhor muda as nossas vidas, meu Deus. Senhor, nós precisamos mudar a nossa maneira de ver a vida, de até mesmo enxergar a cada culto que nós entramos aqui na igreja, Pai, e celebramos teu nome. Há muito que se fazer, há muito que se mudar, Senhor. Então toma as nossas vidas nas tuas mãos hoje. Entra, Senhor Deus, com providência sobre a vida daqueles que hoje enfrentam suas lutas, suas dificuldades, os seus pesares pessoais e se perguntam: meu Deus, eu não sei se eu vou aguentar mais um ano, ou mais um mês, ou mais alguns dias diante dessa situação. Ó Deus, eu creio num Deus da intervenção. O Senhor é Deus Todo-Poderoso, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor é o Deus que cura, Jeová Rafá. O Deus da nossa bandeira, Jeová Nissi. O Deus que prospera, Jeová Jiré. Essas características são inerentes a Ti, Senhor. E é em Ti que nós depositamos a nossa confiança, Senhor Deus, a nossa vida. Não importa o que aconteça, é em Ti que nós refugiamos a nossa alma, o nosso coração. Por mais doloroso que muitas vezes seja,
nós manteremos, Senhor Deus, a nossa confiança no Teu amor, Pai, na Tua graça, no Teu poder. Eu peço hoje, Senhor, acima de tudo, fortalecimento sobre a vida de todas essas pessoas que estão aqui, força para encarar o culto, a vida, Senhor, de uma maneira diferente, e quando cultuarem, Senhor Deus, a Ti, que isso também seja diferente, Pai, que nós possamos mudar, Senhor, a perspectiva da nossa visão, para que possamos ter um prisma diferente da vida, e dessa forma, Senhor, vivermos, meu Deus, ao máximo aquilo que nós temos para viver na Tua presença. Nós oramos em o nome de Jesus, e assim nós Te agradecemos. Amém.